Vamos para o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta sexta-feira, dia 10 de março. Programação da Páscoa no Parque desse final de semana. Amanhã, dia 11, às 18 horas, sábado, grupo vocal Ciarramba no Teatro Municipal de Timbó. Dia 12, domingo, às 17 horas, alunos e professores da Escola de Música da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó no Teatro Municipal. Além disso, vai ter passeio de trem pelo parque, praça de alimentação, pintura facial, contação de histórias, brinquedos infláveis e feira de artesanato. A programação segue até o dia 10 de abril. A caça aos ovos, uma das mais tradicionais atividades da Páscoa no parque, acontece no dia 1º de abril. Alistamento militar obrigatório de 2023 pode ser feito até o dia 30 de junho. Rapazes que completam 18 anos em 2023 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório através do site www.alistamento.eb.mil.br. Após o preenchimento do alistamento online, será disponibilizado inicialmente o certificado de alistamento militar, que é um documento provisório e consta o número de registro de alistamento. O jovem deve levar este documento juntamente com RG e CPF e comprovante de residência até a Junta Militar de Timbó, que atende junto ao Simplifica Timbó, onde os dados cadastrais serão conferidos. Os cidadãos alistados em Timbó estão dispensados do serviço militar inicial, por isso, posteriormente, o sistema alterará a situação de alistado para dispensado. Intervenção na Avenida Minas Gerais neste sábado, lá na cidade de Indaial. A Secretaria de Planejamento informa que neste sábado, dia 11, das 7 da manhã até as 17 horas, será realizada uma intervenção na Avenida Minas Gerais para a interligação da rede de drenagem da via com a rua Lorival Schitz. Nesse trecho, a passagem de veículos estará interditada conforme a evolução da obra. A liberação da via será gradativa. Caso os trabalhos não sejam concluídos no sábado, há possibilidade da continuidade no domingo, dia 12. Olha, Lula não consegue maioria na CCJ da Câmara, a comissão mais importante da casa. O governo Lula terá que batalhar para conseguir aprovar pautas do seu interesse na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, a comissão mais importante da Casa Legislativa. Recentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o governo Lula ainda não tem base no Congresso para aprovar propostas. Nesta quinta-feira, ontem, portanto, o ato que determina quantos deputados de cada partido terá em cada comissão foi publicado no Diário Oficial da Câmara. Apesar de ter a presidência da CCJ, Lula pode ter dificuldade para conseguir maioria na comissão. Somados, os partidos declaradamente de oposição somam 26 integrantes, PSDB e Cidadania, que são independentes, têm mais 2. Os partidos do Centrão, União Brasil, MDB e PSD, têm 18 deputados, mas parte da bancada dessas siglas diz que se posiciona de maneira independente em relação ao governo. Se 4 ou mais parlamentares desses partidos votarem contra propostas do governo, Lula pode não conseguir aprovar o que deseja na CCJ. A previsão é de que as comissões do Congresso sejam implementadas oficialmente na semana que vem. E já está correndo possibilidade de haver judicialização até na formação dessas comissões. Vejam só, a Câmara dos Deputados, a Casa Legislativa parece que não tem competência nem para formar suas comissões, já estão ameaçando aí de judicializar até a formação de comissões na Casa. Imagina depois com a aprovação ou não aprovação de projetos. Olha, o Brasil virou uma baderna em termos de judicialização. Câmara aprova pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que prevê o pagamento de pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. O valor da pensão foi fixado em um salário mínimo, R$ 1.320 atualmente. Ao beneficiário será concedido ao conjunto dos filhos biológicos ou adotivos e dependentes cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou menor que 25% do salário mínimo, ou seja, de R$ 330 per capita.
A norma estabelece ainda que a pensão não poderá ser acumulada com outros benefícios previdenciários recebidos do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, nem com pensões ou benefícios do sistema de proteção social dos militares. E olha, a gente vai, como última notícia desse primeiro bloco aqui, a gente vai repercutindo uma situação que você certamente já acompanhou aí nas redes sociais. O Ministério Público Federal pede que mesa diretora da Câmara investigue fala de Nicolas Ferreira, desrespeitosa e ofensiva, diz o Ministério Público. O Ministério Público Federal enviou um ofício à Câmara dos Deputados para que seja apurado o discurso proferido pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. No documento, a procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, afirma que o parlamentar usou a palavra na tribuna sobre o pretexto do Dia Internacional da Mulher para se referir de forma desrespeitosa às mulheres em geral, utilizando-se inclusive da peruca loira. A gente até tem a foto dele ali que você está acompanhando. Ele colocou essa peruca loira ali que supostamente lhe garantiria um lugar de fala. A ofensa às mulheres trans em especial, e pede a ação de medidas para a responsabilização civil por dano moral coletivo e criminal. Em meio a várias falas de mulheres denunciando a sociedade machista, Nicolas foi à tribuna sob protestos, pois no Dia das Mulheres apenas mulheres deveriam falar, segundo a esquerda. Vejam só, no Dia das Mulheres o homem não pode falar. Aí o Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira é um deputado lá de Minas Gerais, ele foi o deputado mais votado. Se você for pesquisar aí o que o Nicolas Ferreira fez lá em Belo Horizonte como vereador, ele foi um vereador muito ativo, fez muita proposta, trabalhou muito, não é por nada que ele se elegeu aí a deputado federal e um dos mais votados. Ele foi, e é um deputado muito propositivo, ele é aguerrido, ele é um cara que briga, né? Ele tem uma posição conservadora e briga de fato com a esquerda. Esse posicionamento, o fato dele ter colocado a peruca lá, vamos lá, né? O deputado não deveria fazer isso no seu discurso, mas ele colocou e ele acabou chamando a atenção, querendo ou não, gostando ou não dele, ele acabou chamando a atenção para esse tema. E infelizmente, a mídia, ela coloca apenas o fato dele ter colocado a peruca e tal, mas o tema que ele levantou, que é muito importante. O tema levantado lá, a discussão, e essa discussão está sendo bloqueada. A esquerda tem colocado essas pautas goela abaixo, e quem tem se manifestado contra, aí o que acontece? A mídia, de maneira geral, apoia, né, e acaba silenciando. Agora estão ameaçando de caçar o mandato do rapaz, em função disso que ele fez, ter botado a peruca lá. Mas a discussão em torno do que ele abordou lá, está sendo esquecida, e essa que é importante. Então tem alguns pontos que a gente precisa levantar ali. A liberdade de expressão absoluta aos parlamentares, claramente expressa na Constituição, ainda é válida? Ainda está válida essa liberdade de expressão total ao parlamentar? É ilegal questionar a ideologia de gênero? É ilegal fazer esse questionamento, né? Olha, quando se exige aí a cassação, a criminalização de deputados, você está silenciando, você está colocando medo nos demais, né? Outra questão aqui, homens que acreditam ser mulheres devem ser permitidos em banheiros públicos? São questões que precisam ser levantadas e precisam ser questionadas. Crianças devem ser ensinadas que podem escolher ser homem ou mulher. Crianças devem ser submetidas à sexualização precoce em nome do ensino da tolerância. O ensino da biologia deve ser criminalizado, então os professores de biologia na escola vão ser criminalizados por aquilo que eles ensinam. Crianças e adolescentes devem ser submetidos a tratamentos agressivos de mudança de sexo e que na maioria das vezes significa esterilização, além de outros resultados irreversíveis. Homens devem ser permitidos nos esportes femininos, que é outra discussão muito grande. Homens devem ser permitidos em prisões femininas. Então, gente, quando acontece esse tipo de bloqueio do processo de discussão, que não pode se discutir essas questões, é criada a famosa espiral do silêncio, né, que é a base de todo o regime totalitário. Conforme os opositores aí do regime vão sendo duramente punidos, o que acontece com os demais? Os demais vão ficando quietinhos, né? Vocês acham que
Quanto tempo vai demorar para ter alguma manifestação de rua de novo no Brasil, depois do que aconteceu em 8 de janeiro? Quanto tempo vai demorar? Então, gente, essa espiral do silêncio, essa questão de cercear a liberdade de expressão, o Nicolas pode ter exagerado na forma, mas o conteúdo que ele trouxe à baila, o conteúdo que ele trouxe para a discussão é muito importante e tem que sim ser discutido aí pela sociedade e não imposto pela esquerda aí de goela abaixo da sociedade em geral.